Olá pessoal, antes de eu trazer a grande novidade para vocês aqui hoje, eu gostaria de fazer um pedido. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dá um like, faça um comentário, isso é sempre muito bom para nós. Mas hoje, nós da Editora Vem estamos numa alegria muito, mas muito grande, porque Deus nos proporcionou a Bíblia M'Cheyne. Hoje só a Editora Vem pode vender na realidade a Bíblia M'Cheyne, que é essa Bíblia aqui de 1842. É a Bíblia diária, leitura diária de devocional M'Cheyne. Olha quem indica essa Bíblia. John Stott diz: sou muito grato ao Dr. Mark Lloyd Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por amor a Deus, especialmente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. E Charles Spurgeon, Charles Finney, o reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria em recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, viveu apenas 29 anos e seu testemunho fala ainda hoje. Qual é o segredo da Bíblia M'Cheyne? Por que ela é diferente das outras? Porque essa é a Bíblia dos avivalistas. A época dos avivalistas, todos eles usavam o método de leitura M'Cheyne. E essa Bíblia agora é da Editora Vem. Vou te dar um exemplo das diferenças. Essa Bíblia, você lê ela a partir do dia. Então vamos lá. Vamos começar aqui. 1º de janeiro. 1º de janeiro, ela tem 2 sistemas de leitura. Está escrito aqui. 1º de janeiro é leitura familiar. Gênesis 1, 1º de janeiro. Mateus 1. Aí vem, depois da leitura familiar, vem a leitura pessoal. Esdras 1 e Atos 1, né? Na leitura pessoal. Aí 2 de janeiro, leitura familiar. Gênesis 2, Mateus 2, Esdras 2. Leitura pessoal, Esdras 2, né? Aí, só que assim, ó, o grande segredo dessa Bíblia é que você lê o Velho Testamento inteiro, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então, no ano, você vai ler o Novo Testamento 2 vezes, Salmos e o Velho Testamento. E ela foi feita assim. Agora, vamos supor que eu vou começar a ler a Bíblia hoje. No dia que eu estou gravando, é 28 de maio. Então eu começo no dia 28 de maio, aqui ó, no dia 28 de maio eu tenho leitura familiar, Deuteronômio 1, leitura familiar ainda, Salmos 81, Salmos 82, aí eu venho para a leitura pessoal, Isaías 29, e aí ainda leitura pessoal, 3ª de João 1. Por que M'Cheyne fez isso? Porque ele desenvolveu um sistema de leitura que você lê diariamente, junto o Novo Testamento com o Velho Testamento e Salmos no mesmo dia. Em outras palavras, você vai ler a Bíblia toda e mais 2 vezes o Novo Testamento por um ano. Na nossa igreja, nas igrejas onde a gente tem passado, tem a parte da leitura familiar que você lê em família e a parte da leitura pessoal que você lê sozinho. Do lado da minha cama fica a minha Bíblia, do outro lado da cama fica a Bíblia da minha esposa. Meu filho tem a Bíblia de lá e nós lemos a Bíblia junto. Na nossa comunidade, as crianças estão lendo a Bíblia. É tremendo a linguagem atualizada de Ferreira de Almeida e o sistema de leitura bíblico é anual. Gente, é a Bíblia dos avivalistas. Nós estamos muito contentes em recomendar para você a Bíblia M'Cheyne e um grande segredo. Só a Editora Vem pode vender a Bíblia M'Cheyne. Ela é da Editora Vem agora. Você pode até achar outra Bíblia aí na internet. Pode ser que alguém tenha outra Bíblia. Provavelmente são Bíblias usadas, porque ela é uma Bíblia rara, de 1842. Olha que coisa, 1842. Então, 1842, você tem Finney, Spurgeon, o próprio M'Cheyne, né? Os avivalistas, né? Em 1842. E em 1842 foi lançada essa Bíblia. Então você acha ela por R$900, R$700, R$400. E a Editora Vem está vendendo essa Bíblia por um preço muito especial de lançamento, que é de R$190. E você pode parcelar e muitas vezes no cartão vai chegar na sua casa a Bíblia M'Cheyne. Não fique sem
a sua Bíblia McShane. Vai ser uma bênção. Ler em família a Bíblia, ler pessoalmente a Bíblia, seus filhos leem, ela é muito fácil, é acompanhada diariamente. Já foi feito esse plano. Adquira sua Bíblia McShane, enviamos para sua casa. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em João 3:16. Eu vou falar bem rápido aqui sobre as 7 características do amor de Deus. Eu acho que aqui pode abaixar um pouquinho, Jairo. Vamos ler? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê, preste atenção, já está julgado. O mundo não será julgado porque não crê em Jesus. Ele já nasce julgado. O texto não diz que será, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no verso 19, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Notem que o fato de amar as trevas não é uma condição, já é um julgamento. Amar as trevas já faz parte do julgamento. Senhor, fale conosco, que não seja o que fale com a nossa igreja, com o seu povo, nos instrua, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse é um dos textos áureos, doutrinários da nossa fé, daquilo que nós chamamos de cristianismo. Raramente você vai ver, ou muito difícil em outras religiões, textos como o amor de um Deus para o seu fiel, ou a graça de uma fé para com o seu povo. A própria palavra graça vem da palavra, é a palavra favor imerecido. Mas a pergunta é, podemos definir o amor de Deus? Tem como a gente identificar de forma simples o amor de Deus pela gente? Por exemplo, um tempo desse atrás, uma irmã disse, pastor, eu queria me sentir amado por Deus, amada por Deus. Eu disse para ela, impossível você se sentir amada por Deus, porque o nosso amor é um sentimento. Amar alguém é um sentimento. E esse amor que nós temos por alguém, ele é um amor gerado. Você não nasce amando uma pessoa, você aprende a amar uma pessoa. Já o amor de Deus não é um amor gerado, ele é um amor autocausado. Deus ama porque ele é amor. Em outras palavras, Deus não me ama porque eu gerei nele uma possibilidade dele me amar. Deus me ama por causa dele. Então ele é um amor que a causa primária desse amor está nele, não em uma ação ou em uma reação nossa. Então, se nós temos como identificar se nós somos amados por Deus, qual é a maneira mais correta de você saber hoje, agora, que Deus lhe ama? E é isso que eu gostaria de lidar com os irmãos aqui. Primeiro, no texto, pode deixar congelado aqui, Tiago, o texto de João 3:16, que nós temos algumas partes aqui desse texto que eu acho muito relevante. E eu gostaria de falar hoje sobre as 7 características do amor de Deus, para você identificar biblicamente, de maneira correta, se Deus me ama e como identificar esse amor de Deus para comigo. A primeira característica do amor de Deus está no versículo 1, é o que nós chamamos de procedência. Diz assim, porque Deus amou o mundo. Qual é a procedência desse amor? Notem os irmãos que a fonte do amor de Deus é o próprio Deus. Em outras palavras, Deus me ama com um tipo de amor que nasceu nele, não de mim.
não da minha reação, não porque eu o quis. Ele me ama porque ele me ama. O texto diz, porque Deus amou o mundo. O encontro do homem com Deus, gente, como eu já vos afirmei, não é causado pela sede do homem, mas ele é causado pelo Deus que está procurando o homem. Então agora Deus vem e diz o seguinte: você não me amou primeiro. Muito pelo contrário, sem Jesus, biblicamente falando, todos nós estamos mortos por causa do pecado de Adão, que a Bíblia diz, mortos em seus pecados e delitos. E a Bíblia diz assim, agora não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos esses homens, no caso, filhos de Adão, se fizeram inúteis e se extraviaram desse amor. Então agora esse homem em si mesmo não tem capacidade de amar a Deus se Deus não o amar primeiro. Porque faz parte da natureza adâmica ser inimigo de Deus. Então agora Deus vem e diz o seguinte, que em nossa consciência, mesmo que de forma inconsciente, nós seremos inimigos de Deus dentro da nossa mente. Isso significa que por nós mesmos, nós jamais iremos buscar a Deus, a não ser que essa busca tenha partido do próprio Deus. E o nome disso é amor de Deus. Por isso que nós não podemos interpretar o amor de Deus sobre o nosso prisma, não podemos interpretar o amor de Deus sobre nossa ótica, porque qualquer coisa que nos levará ou nos levar a interpretar o amor de Deus, vai carnalizá-lo, vai humanizar o amor de Deus, porque o nosso amor é carnal, o nosso amor é humano, então não dá para você desenhar o amor de Deus, não dá para você filosofar o amor de Deus, por isso que o amor de Deus não é um sentimento, é uma fé. Você tem que crer que Deus te ama, você não tem que sentir, porque tudo que depende do seu sentimento pode ser corrompido. Nosso sentimento é corrompido. Em Romanos, no capítulo 5 e 19, diz que por causa de Adão, todos morreram. E quando a Bíblia está falando de morte, ela não está falando apenas de morte natural. É também. Se Adão não tivesse pecado, você não morreria. Mas o miserável do Adão pecou. E agora por causa de Adão, você só não morre carnalmente, como você também nasce morto espiritualmente. É o que o texto disse, Jesus diz aqui, você não será julgado, você já está julgado, porque você nasce julgado por causa do pecado de Adão, o que a Bíblia chama de pecado original. Então, por causa desse detalhe, nós não temos capacidade e condição em nós mesmos de ir até Deus. Por isso que o texto começa, Deus amou o mundo. Deus foi atrás desse homem. Em outras palavras, Deus é de fato o grande caçador. Ele é o procurador. É Deus que está à procura, diferente do testemunho de Jeová, que é ele que vem ao nosso encontro. Mas nesse ponto aqui, a Bíblia Sagrada diz que Deus tomou a iniciativa de vir até nós. E Ele veio até nós quando o Verbo se fez carne. Através de Jesus, Deus veio atrás do homem. Então o amor de Deus, Ele não se esqueça disso, Ele é eterno, Deus te amará eternamente. Agora, não confunda amor de Deus com salvação de Deus. Preste atenção nisso. Deus ama o mundo todo. E Deus separa muito bem a salvação que Ele terá pelo homem do amor que Ele tem pelo homem. Todo o mundo é amado. Os maus, os bons, até quem está no inferno é amado. Mas isso vamos falar daqui um pouco. Porque o amor de Deus, ele é eterno. O amor de Deus também é incondicional. Deus te ama a despeito de qualquer coisa que você seja ou faça. Em outras palavras, independente do que eu faça ou seja, isso não aumenta o amor de Deus por mim e nem diminui. Deus não me ama menos porque eu o amo e Deus não me ama mais porque eu o amo.
E isso, irmãos, é porque o amor de Deus não é condicionado a mim e às minhas escolhas. O amor de Deus é relacionado a Ele. Então Ele não me ama mais ou não me ama menos, dependendo de mim. Se você entende o que eu estou dizendo. O amor de Deus também é um amor perseverante. Ele insiste com o homem, insiste. Deus insiste mais com você do que você insiste com você. Deus vai atrás de você. Ele tem mais paciência com você do que você tem com você mesmo. O amor de Deus também é um amor sacrificial. Como o texto diz, Ele deu o seu próprio Filho. Mas o amor de Deus também é um amor sem reservas. Deus não te ama exigindo alguma coisa. Deus te ama amando. Ele não te cobra, Ele não te exige, Ele simplesmente ama. Como eu disse, eu estou pregando sobre o amor de Deus, que é diferente de salvação, que é diferente de santidade, que é diferente de santificação, que é diferente da própria graça. O amor de Deus é amor de Deus. Ele ama até aqueles que estão no inferno. Lucas 16, a partir do versículo 18, você vê o jovem rico no inferno, Deus chamando ele de filho e ele chamando Deus de pai. Mas ele está onde? No inferno. Porque nós estamos falando de um amor incondicional, perseverante, sacrificial, eterno, sem reserva. É um amor espontâneo. Em outras palavras, é um amor autocausado, autogerado. Ele ama por causa dele. É a essência dele amar o homem. É o que eu chamo de amor autogerado. Para você entender um pouco sobre esses pontos que eu falei, nós não merecemos esse amor, mas Deus nos chamou. A Bíblia diz, sendo nós fracos, pecadores, ainda mortos em pecados e delitos, Ele não decidiu me salvar porque agora eu o escolhi. A Bíblia diz que eu ainda estava morto em pecados e delitos, ainda eu não o queria e ainda assim Ele me amou antes disso. Não é porque eu sou bom. Me entende? De onde vem esse amor? Qual é a causa desse amor? Diferente do nosso amor, o amor de Deus por nós não foi e nunca será gerado pelo objeto amado. Mas Deus nos amou por causa dele, não porque ele viu em nós algo que nos fizesse amá-lo. A procedência do amor de Deus não está em nós, e a causa do amor de Deus também não está em nós. Está nele. Então Deus me amou a despeito dos meus deméritos, não por causa dos meus méritos. Você não pode se vangloriar ou fazer um culto para você mesmo dizendo, eu sou amado por Deus. Que coisa boa, essa é uma grande verdade. Deus te ama incondicionalmente, eternamente, perseverantemente, de forma autocausada, mas isso não é nenhum motivo para você se vangloriar, porque esse amor nasceu nele, não por sua causa. Deus te ama porque Ele é amor. Então, Deus me ama porque a essência do coração dele é amar todo ser que Ele criou. Seres criados nasceram para serem amados. Quando Deus te fez, Ele já te fez com uma natureza de ser amado. Então Deus te ama porque você foi feito para ser amado por Ele. É um critério que nasceu no coração de Deus antes mesmo que eu existisse. Segunda característica do amor de Deus, a extensão desse amor. Primeira característica é a procedência. A segunda é a extensão desse amor. Observe o próprio texto. Deus amou os judeus. Amém? Amém? Amém, gente? Por que você disse amém? Você leu isso em algum texto bíblico?
Deus amou então os crentes? Claro que é. Não, Deus amou os evangélicos. Não, Deus amou os cristãos. Deus não ama budista. Hã? Você sabe que é interessante que Jesus pregou isso, é um sermão único para um homem. Os maiores sermões de Jesus foi para uma pessoa, para a samaritana, para Nicodemos. E a ideia de Nicodemos era um fariseu, a Bíblia diz, um dos maiores. E o judeu até hoje acredita que Deus é cerrado para eles, Deus é só nosso. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus é nosso. Essa foi um dos motivos de briga entre Paulo e Pedro, porque Paulo ia pregando o evangelho para os gentios e eles não queriam que se ensinasse o evangelho para os gentios, porque o evangelho era para eles. Aí Jesus vem aqui agora e desconstrói a ideia religiosa desse doutor, desse teólogo chamado Nicodemos. Jesus fala: Nicodemos, Deus ama o mundo todo. E aqui nós destruímos não só o argumento do judeu, mas o argumento filosófico calvinista de que Deus só ama um grupo de pessoas que eles chamam de supra-sumo os eleitos. Deus elegeu um grupo pequeno de gente para ser salvo, que eles chamam de predestinados, e uma multidão para ir para o inferno. Então ele só ama esses. Aí eles fazem aqui um curtucionismo dizendo que esse mundo aqui não é bem mundo. Esse é o mundo dos eleitos. É tipo assim, todo mundo vai na Graça Church hoje, mas não é todo mundo bem que vai. Bom, o que eu leio aqui no texto é que Deus amou o mundo todo. Se fosse só um mundo, tipo um número de gente, não teríamos a palavra todo. Então o texto, além de citar o termo mundo, ele tem uma outra parte do texto que é do português experimental, e Jesus foi muito cuidadoso com isso e diz: Deus amou o mundo todo. Então não é um grupo de gente, você fala, todo mundo vai ali. É o mundo cosmos. Deus ama absolutamente a todos. Então Jesus desconstrói a ideia de Nicodemos, que vai ter com Jesus de madrugada, esperando que Jesus dissesse para ele que Deus é só do judeu. Jesus fala: você está equivocado. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto começa: Deus amou o mundo todo. Deus ama a todos. Independente de cor, raça, credo, religião, absolutamente. Se ele vai aceitar a minha conduta, é outra coisa. Mas o amor de Deus é incondicional, sem amarra e sem nenhuma reserva. Então Jesus está chocando a teologia de Nicodemos, e também a teologia calvinista, mostrando que Deus não ama, ou escolheu salvar um grupo pequeno de pessoas, porque falou: vou salvar você, você vai para o inferno, vou salvar você. Isso é um absurdo. Mesmo porque em Romanos 5,19 diz que o pecado de Adão condenou a todos. Seria injusto Jesus não vir e morrer por esse todos que o pecado de Adão condenou. O pecado de Adão não condenou só um grupinho seleto, ele matou a todos. E agora, como Adão veio sendo o homem responsável pela morte espiritual de toda a raça humana, Jesus envia um outro Adão perfeito. Deus envia um outro Adão perfeito, que esse no caso é Jesus, para morrer por todo o mundo, levando assim esse pecado original em suas costas. Como medimos esse amor? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz que nós devemos compreender a extensão desse amor. Eu expliquei aqui há 2 quartas seguidas que o homem é um homem que vive em um mundo tridimensional. Eu expliquei para os irmãos que essas 3 dimensões são as 3 dimensões da matéria, que são altura, largura e profundidade. É o que a gente chama de cubo. Isso é chamado de mundo tridimensional. Então você pode andar para lá, você pode andar para lá e você ainda pula. Isso é profundidade. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele tem essa altura, essa largura,
e essa profundidade. Então, o amor de Deus, ele alcança todos os homens, ele alcança todas as raças e ele alcança todo mundo. Então a altura desse amor é o mundo, a largura desse amor é o mundo e a profundidade desse amor é o mundo. E aonde houver um ser humano, o amor de Deus estará ali para encontrá-lo. Davi disse: esconderia eu no Sheol, ali os seus olhos estarão. Aonde me esconderia da sua presença? Deixe-me te dizer, se o seu pai não te ama, Deus te ama. Se a sua mãe não te ama, Deus te ama. Se as pessoas te rejeitam, Deus te aceita. Há igrejas aí que não te querem, porque você não tem dinheiro ou tem pouco dinheiro, mas Deus te aceita com dinheiro, sem dinheiro, com roupa, sem roupa, chorando, alegre, feliz, negro, preto, branco, amarelo, alto, magro, de qualquer forma, não importa a maneira que você seja. Se você não é acariciado, amado, afagado pelo Senhor, eu estou aqui para te dizer que quando eu olho para a cruz de Cristo, eu tenho uma única palavra: Ele me ama, Ele me amou, Ele me aceitou, Ele deu o seu Filho. E Jesus não veio para fazer algum critério: olha, eu te amo, mas você tem que fazer isso. Não. Não é assim que se entende o amor de Deus. O amor de Deus se entende no Espírito de forma revelada e de forma incondicional. Então, a ênfase do amor de Deus não é como Ele pode amar um mundo tão grande. A ênfase do amor de Deus é como Ele pode amar um mundo tão mal. Não é como Deus pode me amar. É aqui que está o ponto mais importante. Isso nos leva à terceira característica do amor de Deus aqui no texto. Ele amou o mundo. Quando Jesus fala do mundo, ele fala de pessoas. Mas de que tipo de pessoas? Todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pecadores. Todos que se rebelam e se rebelaram. Todos, Deus ama a todos. Todos os que deram as costas para Ele, todos os rebeldes, todos os inimigos de Deus, Ele ama a todos. Ele ama o mundo. Então qual é o alvo do amor? Você. Para quem Deus atira quando Ele diz que ama? A você. Independente de qualquer coisa, você está na mira do amor de Deus. Você entende o que eu estou falando? Isso é muito poderoso. Você é alvo do amor de Deus. Quarta característica desse amor: a intensidade do amor. Observe o termo: Ele amou o mundo de tal maneira. Essa é uma expressão, gente, tal maneira, que revela o nível do amor. Mostra que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele não pode ser descrito em palavras. Não pode ser definido em livros, não pode ser cantado. Nós podemos filosofar ou tentar, porque está além da descrição. Está além de qualquer maneira de explicarmos. Por isso que Jesus coloca aqui a expressão, de tal maneira. Aí me lembrou a música do Adriano Romero. De tal maneira me amou. Agora vamos ouvir o nosso mexicano cantando. Preste muita atenção nisso. Essa expressão também está em Romanos 8, versículo 26, quando diz que o Espírito Santo intercede por nós de tal maneira. E a única palavra que é encontrada ali é com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, vou tentar te dizer como Deus te ama. Como eu não vou conseguir, eu vou dizer de uma maneira inexplicável. De tal maneira Deus te ama. É isso que Jesus está falando. Então, talvez seu pai não planejou o seu nascimento, mas Deus planejou. Você não é um acidente.
Seu nome está lá desde a eternidade passada. Você não é um abortivo, você não veio sem planejamento. Por mais que talvez você pense que foi sem planejamento, já estava nos livros de Deus o seu dia. Mesmo que ainda você não era uma realidade, Eclesiastes diz que todos os meus dias, antes que alguns deles fossem descritos, o Senhor já sabia de todos. Isso não quer dizer que Ele decretou, quer dizer que Ele constatou. Já expliquei isso a vocês. Decretativo é uma coisa, constatativo é outra coisa. E a grande verdade, irmãos, é que Deus vem acompanhando a nossa história, e que você faz parte de um projeto maior, que todas as coisas, as suas insatisfações, sabe aquele vazio, aquela sensação de querer algo mais, é Deus te empurrando para um grandioso plano, é Deus te empurrando para um grande projeto. Então até você entender e sincronizar a sua vida com o amor de Deus, você vai ter aquela sensação de incompletude. Sinto que eu estou incompleto. Claro, você precisa ter um encontro profundo com o amor profundo. Deus está acompanhando a sua história desde a primeira batida do seu coração. Você sabe que os dois órgãos que são criados em primeiro é o cérebro e o coração. Antes das unhas, antes dos dentes, antes da boca. O cérebro é feito primeiro e logo em seguida vem o coraçãozinho. O coração do homem bate logo depois que os neurônios se acendem. Mas primeiro o cérebro, então pense com a cabeça antes de pensar com a emoção. A verdade é que Deus nunca desistiu de amar você. Um tempo desse, um jovem me pediu para descrever Deus. Falei, possível. Mas descreva, se o senhor pudesse dar uma palavra. Eu falei, um pai cego de amor. Ou Deus, aquele que ama. A única maneira que eu consigo descrever a Deus é como Ele pode me amar. Não é o tanto que Ele me ama. Porque eu me conheço. Eu sei que Ele me ama muito. Agora, eu pergunto como que Ele pode me amar tanto? Eu sou mau, sou ruim, sou cheio de falha. Mas como Ele pode me amar tanto? A gente deveria ser grato, irmão, ainda que não tivéssemos nem roupa para vestir. A gente já deveria ser grato por tamanho amor. Ele simplesmente me ama. Isso nos leva à quinta característica do amor de Deus. O texto diz, Ele deu o seu Filho único. Agora nós temos aqui a quinta característica, que é a revelação do amor. Jesus é como Deus decidiu mostrar de forma visível o tanto que Ele nos ama. Ele não mandou um anjo. Ele não mandou um ser supremo no céu. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. João 1, no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo é palavra. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Isaías 53, primeiro diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura para que nós o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens, e não fizemos dele caso algum, porém verdadeiramente ele levou sobre si o pecado de nós todos, a doença de nós todos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Jesus é a expressão visível, máxima, mais poderosa do
tanto que Deus me ama. Eu queria me sentir amado por Deus. Isso beira a canalice. Deus não tem que te provar mais nada. Ele enviou Jesus e Ele te provou o tanto que te ama. Jesus deu a vida por você. Ele já mostrou o tamanho desse amor. Jesus ressuscitou. Ele já mostrou a extensão desse amor. Jesus já subiu ao céu. Ele já mostrou a profundidade desse amor. Não há mais provas e nunca teve. Mas se Deus tivesse que provar alguma coisa para nós, Ele provou na cruz. Ali está a prova. Ele decidiu dar o seu filho por nós. Não foi um anjo. Ele não mandou recado. Ele se fez carne e veio. Deus poderia estalar os dedos, mas não. A Bíblia diz que Ele veio estar com você. Ele deu a sua vida por você. Isso é amor. Antigamente se cantava, se isso não for... Aí ó, de graça só tem um nome essa igreja, porque eu vou pôr o nome para Assembleia Church. O oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Isso é mais bonito que almissáter, gente. Se isso não for amor, o céu não é. Essa é bonita, hein? Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Bonito é o começo. Deixou o esplendor de... Eu nem sei quem cantava isso aí, pastor Lorival. Que é isso? É do seu tempo. Pastor Lorival sabe. Shirley Carvalhais. Existe? Claro que existe, né? Mas pense vocês, gente. Que coisa mais tremenda. Eu entro em casa... quase todo dia, quase que automático, sai da minha boca e da boca da minha esposa. Como Deus é bom, como Deus nos ama. Eu tenho um lugar para voltar. Eu fiz agora 82 exames, gente. Tireoide, próstata. Qual que é a graça? Ai. Não achei graça. Mas não foi esse exame, não precisou. Tudo que você imagina, pensa numa pessoa, irmão, que o médico falou, você vai viver 100 anos. Mas sabe o que sai da minha boca? É amor de Deus. Eu tenho uma casa para voltar, é amor de Deus. Eu tenho saúde, é amor de Deus. Ai, pastor, mas se alguém perdeu a família, não é amor de Deus? É amor de Deus. Irmão, não tente mensurar o amor de Deus. Não importa a dor que você esteja vivendo, você não vai para o inferno. Jesus já morreu por você. Deus já deu demonstrações poderosas e grandiosas que você não está sozinho, que o seu pai não consegue. Ai, o meu amor, o meu pai. Sabe qual é o nosso problema? Que a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas aqui, principalmente familiares, a gente transfere para Deus. Então, normalmente, o seu relacionamento com o seu pai na terra é transferido para o seu pai do céu. Eu sempre tive muitos problemas com o amor de Deus. Mas um dia, Deus se revelou a mim. A minha esposa e meu filho chegaram em casa, eu estava no tapete deitado e chorando muito. Nesse dia, eu falei, eu entendi o amor de Deus. Você sabe que você pode passar pela sua vida cristã inteira sem entender o amor de Deus? Por isso que Judas, o irmão de Jesus, disse, estejam firmes no amor. Sabe por quê? Porque a única coisa que nos sustenta de pé é o amor de Deus. Religião não mantém você de pé. Igreja, a prova que não é, porque se tira um cargo de alguém, ele sai da igreja. Se ele não gostou de alguma coisa, ele sai da igreja. E ele sai ainda tirando, porque as pessoas é o seguinte, elas não têm coragem de falar mal de Deus, elas falam do pastor e da igreja, porque a vontade era falar de Deus. Mas como não tem coragem, a gente põe culpa em alguém. Mas a vontade é de culpar Deus, mas eu não tenho coragem. Por isso que Jesus falou, Pedro, tu me amas?
Por 3 vezes. Se você me ama, seja pastor das ovelhas. Jesus não está dizendo, ame as ovelhas para ser pastor de ovelha. Jesus está dizendo, não será suficiente amar o povo para continuar pastoreando o povo. Você só vai continuar pastoreando o povo se o seu amor for por mim. Se você me ama, continue cuidando, porque o povo vai te trair, te ferir, morder, machucar, torcer para o Corinthians. Vai ser uma coisa terrível. E quando você descobrir, se decepcionar com essas coisas, é o seu amor por mim que vai te manter lá. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Não é só você que já pensou em desistir, não. Não é só você que já pensou em parar com tudo. Minha mãe, antes dela surtar, ela vivia dizendo, vontade de sumir no mundo. Um dia eu fiquei nervoso. Ela tinha 5 filhos e queria fugir no mundo. Um dia ela falou, que vontade de sumir no mundo. Eu peguei um sabão, não sei de onde que me tirou aquela ideia. Levei o sabão, falei, como sabão que passa? Ela falou, por que sabão? Porque se a senhora comer sabão, vai demorar 3 anos para tirar o gosto de sabão da boca e da memória. Só vai parar de pensar em fugir. Irmão, se você está querendo desistir, mete pimenta na boca que você esquece na hora. Você só vai pensar na pimenta. Você acha que só você tem dores? Você acha que só você tem perdas? Deixe-me te dizer uma coisa, cada um tem sua dor, sua perda, seu momento, mas entenda, ninguém pode falar com você como Jesus fala, ninguém pode dar a mensagem que Jesus dá, ninguém pode te trazer uma revelação que só Jesus dá, ainda que seu pastor seja um bom apacentador, que não desgruda de você, que você fala com ele e ele com você, a hora que você precisar, ele não será como Deus, ele não será como Jesus. Se aproxime da cruz, se aproxime de Deus, lá você chora, lá você se desespera e lá você é consolado. Ninguém te toca como ele, ninguém te cura como ele, ninguém te sara como ele. Mas a gente quer transferir para as pessoas coisas que só Deus pode nos dar. Nem sua mãe, nem seu pai. E quanto mais rápido você descobrir isso, menos você se decepciona. Por isso que a revelação desse amor é Jesus. Agora Jesus, ele não mostra só a revelação, ele também mostra o valor da alma. Qual é o preço de uma alma? Jesus. Deus pagou o preço das almas com o seu Filho. Você quer saber o valor que você tem? É a obra da cruz. É o sangue derramado. Esse é o valor que você tem perante Deus. Qual é o valor de uma prostituta? Qual é o valor de um viciado em drogas? É Jesus. Tudo é Jesus. Jesus, escute o que eu vou te dizer, olhe bem para mim. Jesus é o seu preço. Não, eu vou embora. Quem foi que deu glória a Deus aí? Obrigado, pastor Ana, por esse apoio moral. Eu vou dizer de novo, Jesus é o seu preço. Você viu que Curitiba é que eles às vezes tem um platinado colado, você tem que dar um empurrãozinho e descola o platinado. Só alguns vão entender o que eu acabei de dizer agora. Platinado colado era as Brasília e o Fusca, que colava, você tinha que esfriar a bobina, dar aquele tranco, ou então é carro a álcool. Eu já acostumei, 20 anos aqui, eu amo esse lugar. Agora veja bem, será que você é importante? Será que você tem importância? O mundo não pagaria o seu preço, irmão. Deixa eu te falar, os amigos que gostam de levar você para as baladas, para beber, usar droga, eles amam contar piada perto de você, passa. E não é só você que está rindo disfarçadamente lá não, eles também estão. Porque a hora que volta a rotina, deixa eu te falar, eles não pagariam o seu preço, nem o meu. Mas Jesus pagou o seu preço. Um anjo não pagaria o seu preço, mas Jesus pagou o seu preço. O universo não pagaria o seu preço.
Mas o ser mais importante do universo, o princípio da criação de Deus, o ser mais glorificado, mais amado, mais exaltado do mundo, decidiu vir ao meu encontro e pagou o meu preço. Jesus é o seu preço. Isso nos leva, em sexto lugar, à sexta característica do amor de Deus. É o amor ilimitado de uma salvação limitada. Agora preste muita atenção no que eu vou dizer, porque agora tem um pequeno fundamento doutrinário aqui. E por que é importante falar isso? Porque se até aqui eu não falar isso, as pessoas vão dizer, elas vão confundir amor de Deus com aceitação de Deus. Porque Deus me ama, Ele aceita qualquer coisa que eu faço. Mas nem pai e mãe faz isso. Você ama seu filho? Você aceita qualquer coisa que ele faz? Você corrige ou disciplina? Ora, se nem pai e mãe é assim, por que Deus é assim? Veja, o amor de Deus não é um amor bajulador. Ele é um amor que corrige, disciplinador. E é aí que está o problema. Normalmente, quem são filhos bem corrigidos e bem disciplinados por seus pais, não tem problema com as correções de Deus. Não tem problemas com as correções dos professores, não tem problemas com as disciplinas da polícia, não tem problema com disciplina. Normalmente, quem não foi bem educado pelos pais, tem problema com qualquer tipo de autoridade. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. O amor de Deus é pelo mundo todo. Deus ama o mundo todo. Ele é um amor ilimitado, amém? Mas a salvação é limitada. O texto diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Apesar de Deus me amar de tal maneira, de dar o seu Filho unigênito, tem uma condição para ser salvo. Qual que é? Crer em Jesus. Então, apesar de todo mundo ser amado por Deus, todo mundo será salvo só pelo fato dele amar? Porque os universalistas pegaram o amor de Deus e fizeram desse amor uma doutrina exclusiva, ou seja, o que importa é Deus me amar. Não, depende. O texto está dizendo que o que importa é Deus te amar também, mas eu tenho que crer em Jesus Cristo. Porque não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há, gente, olhe bem para mim, não há salvação sem Jesus, não há salvação fora de Jesus e não há salvação sem o centro da salvação, que é Jesus. Olha o que o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo é amado por Ele. E Ele amou tanto que Ele provou esse amor dando o seu Filho. Ok, separa isso e esse amor é incondicional, é imensurado, esse amor é sem reservas, é sem corda, é autogerado. Esse é o amor de Deus. Agora vamos falar da salvação? O amor é limitado, a salvação tem um limite. Qual que é o limite dela? Crer em Jesus. Então preste muita atenção e diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê, não pereça, aonde? No inferno. Porque no verso 18 ele diz, não serão julgados, já nasce julgado, vê? Olha o versículo 18, por favor. Verso 18, quem nele crê não é condenado, é o 18? Não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Você não será, por causa do pecado de Adão, o homem automaticamente nasce condenado. Então agora, o que acontece? Deus ama você, Deus olha para você, e a prova que você precisa de Jesus é que Deus enviou Jesus. Se o amor de Deus fosse um amor apenas por si só, salvífico, só o fato dele te amar, ele não precisaria enviar Jesus. Se eu amo Deus, eu estou salvo. Bom, essa é a doutrina hoje. Não. Agora, o fato de Deus enviar Jesus é o fato que mostra a importância que você tem que crer nele para que seja salvo. Então não existe salvação universal. Existe amor universal de uma salvação para aqueles que creem.
O que é crer em Jesus? Alguns fundamentos devem ser ensinados aqui para você sobre o que é crer em Jesus. Não é apenas dizer que você crê. Crer em Jesus é estilo de vida. Não é apenas dizer que é cristão. Porque tem gente que na igreja é um santo, em casa um satanás. Dizer que é crente não te faz crente. O que é crer em Jesus? É crer biblicamente. É o que o apóstolo Paulo fala. Quem crê que Jesus é Deus, crê que Ele morreu, como diz as Escrituras, crê que Ele ressuscitou, como diz as Escrituras, esse está salvo. O que a Bíblia Sagrada fala de crer em Jesus? Você tem que crer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. E isso de forma bíblica. Em outras palavras, eu preciso confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí a gente costuma falar: Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados. O apóstolo Paulo em Romanos 10 diz que é confessar com a boca e crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, então você será salvo. Então não é só dizer eu creio em Jesus. Tem que confessá-lo, tem que chamar Ele para morar no seu coração. Ou seja, o amor de Deus é para todos, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é sem reserva, mas a salvação é para quem crê. Entenderam a diferença? Porque se você não ensina isso, e olha que coisa interessante, eu estou já há alguns minutos pregando um texto desse tamanhozinho, que você pensava que não tem nada para explicar. Mas nesse texto Jesus fala de inferno, fala de amor incondicional e fala de salvação limitada para quem crê. Ele diz aqui: não pereça aonde? No inferno. Mas tem a vida. Então quem quer ir para o céu? Como você vai para o céu? Entregando sua alma e sua vida a Jesus, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E a Bíblia diz que isso tem que ser público, confessar de todo o coração e crer que Jesus é Senhor, então você será salvo. Jesus foi enviado para essa missão, para ser uma serpente de bronze, a do deserto lá, ó. A Bíblia, o próprio Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem será levantado. Agora, todo aquele que olhar para Jesus e crer nele será salvo. Todos que olharem para ele. Não são todos que querem ser salvos que serão salvos. Mas não são todos que entendem o amor de Deus que serão salvos. Não são todos que sentem que Deus te ama que serão salvos. É todos os que nele creem que serão salvos. E eu concluo dando aos irmãos a 7ª característica do amor de Deus, que é um amor eterno de uma salvação eterna. O texto aqui diz: não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, vida eterna se consiste ou se consegue no presente. Apesar de você viver eternamente com Cristo, você vai conseguir isso hoje, no presente. E como você faz isso? É hoje entregando a sua alma a Jesus. É no dia de hoje. E deixa-me te falar uma coisa: a morte não muda ninguém. Se você morrer salvo, você será salvo. Se você morrer sem Cristo, você irá sem Cristo. Tire da sua cabeça que haverá uma outra oportunidade depois de morto. A eternidade se decide em consciência. É hoje que você precisa entender: vida eterna é um presente. Você já pensou como seria viver para sempre? É bom. Mas viver para sempre pode não ser tão bom se isso for sem Deus. Pode ser uma maldição. Vida eterna, por isso que inferno não é chamado de vida pós a morte sofredora eterna. É chamado de morte eterna.
Vida eterna é viver para sempre com Cristo. E inferno é morte eterna. Apesar de viver para sempre, vai viver sem Cristo. Não precisaria nem de fogo, nem de nada. Só viver eternamente sem Cristo já é um tormento. O que é ter vida eterna? Ser amado por Deus é uma coisa. Corresponder a esse amor é outra coisa. Vida eterna corresponde a crer em Jesus, a entender essa fé. Corresponde a entregar a sua alma. Olha para mim. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Talvez essa sensação que você tem de que está faltando algo na sua vida seja uma pequena e simples atitude que é se entregar integralmente a Jesus. Porque às vezes a gente entrega de um lado, puxa do outro. Às vezes a gente faz uma coisa aqui, outra do outro. E a gente não entrega a nossa vida integralmente. A gente entrega a nossa vida com fé para Jesus com essa, e para o mundo e para o pecado com essa. A gente fica ali, negociando com Deus. Horas de um jeito, horas de outro, horas de um jeito, horas de outro. Vida eterna se consiste em falar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida completamente. Eu não posso viver sem Ti. Eu não posso, Senhor, viver sem o Senhor. E eu te confesso como o meu único e suficiente Salvador. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Posso te dizer uma coisa? Fique em pé no seu lugar. Escolhe uma música aí. Eu vou fazer uma pergunta. Pastor, eu gostaria de fazer isso hoje. Tem que ser público, eu vou fazer. Eu gostaria de entregar a minha alma e a minha vida a esse Jesus verbalmente. Pedir para Ele me salvar. Pedir para Ele entrar no meu coração. E eu vou fazer isso hoje. Eu te garanto que vai mudar sua casa, vai mudar seu casamento, vai mudar sua família, vai mudar absolutamente tudo. Quem aqui gostaria de fazer isso? Onde você está, eu quero orar por você. Levanta a mão que eu quero orar por você. Fica com a mão levantada. Mais alguém? Eu quero orar por você nessa noite. Isso, meu filho. Mais alguém? Fica com a mão levantada. Eu quero esse Jesus maravilhoso. Isso, não abaixa a mão, fica com a mão levantada. Eu quero orar por você. Permaneça com a sua mão levantada. Eu quero orar por você. Não abaixa a mão. Todos que estão com as mãos levantadas, vem aqui à frente, por favor, para eu orar por você. Vem cá, vem à frente. Vem aqui. Pastor, eu também estava afastado, mas hoje eu quero voltar para Jesus. Tem alguém que gostaria de retornar aos braços do Pai, e você tem saudade dele? Onde você está? Levanta a mão, eu também quero orar por você. Se tem alguém, eu gostaria de retornar para Jesus. Tem alguém aqui assim, que gostaria de retornar aos braços do Senhor? Jesus está te chamando. Você que está aqui à frente, põe a mão no seu coração. Tem alguém, tem gente vindo. Está vendo? A gente tem que ser evangelista. Se você não traz ninguém, ninguém aceita. Se você traz, aceita. Isso aí a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para nós. A gente trabalha para Deus, Deus trabalha para nós. Não é assim? Não é assim, gente? Põe a mãozinha no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus,
entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Eu reconheço que sou pecador e que preciso do Senhor. A partir de hoje, Tu és o meu único e suficiente Salvador, Salvador da minha vida. Glória a Deus, aleluia.